E aí pessoal, hoje eu vou trazer uma minha tier list dos melhores decks do formato. Os decks que eu recomendo você jogar se você quer chegar no high elo. Eu acho que a diferença da minha list para as lists que estão por aí é que eu vou levar em consideração algumas cartas que estão em jogo, que são principalmente 4. A gente pode usar 3 Maxi, o que a gente não pode usar no TCG. E simplesmente pela existência dela, os decks de combo são mais fracos, mais frágeis do que normalmente eles são. Não é à toa que o Adamantipator, por exemplo, é um deck que no OCG não viu a luz do dia. No TCG ele foi um dos decks mais fortes por um tempo. Exatamente porque no CG existe o Maxi, né? E o Maxi ele realmente destrói o Adamantipator. O Adamantipator faz muito Special Summon para construir o campo dele. E no TCG não existe o Maxi. Outras cartas que a gente pode levar em consideração são Skill Drain. Skill Drain a gente pode usar 3 nesse jogo, o que é realmente uma carta muito poderosa que anula a maioria dos decks do formato. A gente também pode usar Kaiser Colosseum a 3, não é todo deck que pode usar o Kaiser Colosseum, mas aqueles que podem abusar dele. São realmente muito fortes, vou deixar aqui no card inclusive duas partidas que eu tive, uma contra Cyber Dragon e outra contra o Dragon Mage, respectivamente. Eu acabei ganhando do Cyber Dragon graças à existência da Skill Drain. E também ganhei do Dragon Mage graças à existência da Kaiser Colosseum, como eu estava falando. E a outra carta que a gente pode usar é a Imperial Order. Imperial Order é uma carta fortíssima que pode acabar com o jogo por si só. E na minha opinião ela deveria ser banida tanto no TCG, em qualquer formato. A Imperial Order, para mim não deveria existir uma carta dessas. Ela por si só acaba com quase todos os decks assim, do formato. Então vamos começar a minha tier list. Adamantipator vou colocar incompetente. Dá pra você chegar longe com o Adamantipator, dá pra você chegar no high elo com o Adamantipator. Eu não acho que seja o melhor deck. E eu acho que você tem que ser um bom jogador para conseguir chegar longe. Mas é um deck bom. Como eu te falei, com a existência do Maxi, talvez ele decaia um pouco, talvez ele não seja tão forte. Mas no momento eu vejo que ele pode ser jogado sim, até porque a gente não está no formato de match, a gente está no formato de singles. Então o seu oponente tem que hard draw o Maxi. Alistair Invoker, Invoked, né? Invoked a gente normalmente usa como uma Engine para outros decks, a gente splasha a Engine em outros decks. Como o deck solo não existe basicamente, né? Mas eu colocaria em apenas jogadores extremamente talentosos. Agora, como uma Engine, eu acho que a gente pode colocar ela como uma Engine que faz outros decks se sobressaírem. E por enquanto eu vou deixar ele aqui. Só quis comentar um pouco sobre a Engine do Alistair, que colocando ele no Eldritch, em Shadow. Às vezes, dependendo em outros decks também, dá pra você fazer o seu deck pular um nível extra. Altergeist, jogadores bons. Infelizmente, Altergeist é um dos poucos decks de control que sofre um pouco para Skill Drain. Também sofre um pouco para Maxi, não tanto, um pouquinho. Se o oponente jogar bem. Porque, na verdade, você acaba controlando o campo com o efeito dos seus monstros e o efeito das suas traps. Eu acho que daria até pra gente colocar incompetente pra você subir. É um bom deck pra você subir. Mas eu acho que não é qualquer um que consegue ir bem com Altergeist. Blue Eyes, infelizmente, um dos fãs favorites. Blue Eyes, o jogador é colocar... Cara, até colocaria ele em jogadores extremamente talentosos. Mas eu acho que só o fino do fino consegue subir com ele. Eu não vou colocar ele no mesmo nível que eu vou colocar o Dark Magician. Na minha opinião, assim, Blue Eyes ele funciona em 2 esquemas. Você consegue fazer ele uma versão combo, em que você monta um board forte e passa o turno. Ou uma versão OTK em que você vai segundo, destrói o campo do oponente e neutraliza ele em um turno só. As duas versões não são do mesmo nível que as cartas que a gente tem hoje. Assim, o Blue Eyes ele não é tão competente quanto outros decks que a gente tem no formato. Infelizmente, eu vou ter que colocar ele apenas aqui, só o fino do fino consegue chegar no high elo com ele. Thunder Dragon, cara, competente pra caramba.
principalmente por causa da existência do Colossus. Se o Colossus não tivesse liberado nesse formato, o Thunder Dragon não seria tão forte, ele cairia uns 2 níveis, sinceramente. Mas a existência do Colossus, quem não sabe, o Colossus impede com que você busque carta do seu deck, né? O oponente busca carta do seu deck, então se você e ele consegue ir bem em segundo também. Se você montar um board competente, o Colossus consegue neutralizar a maioria dos decks do formato, inclusive a maioria dos decks competentes, que para ser um deck competente você tem que conseguir dar search, né? Você tem que conseguir ter uma consistência legal na sua mão. E o Colossus por si só neutraliza todo esse esquema de search. Também eles não sofrem tanto para Maxi. Se você jogar fino, você não precisa fazer muito Special Summon e consegue montar um campo legal. Então, Thunder Dragon, vou colocar ele um pouco acima aqui do que... Eu poderia colocar em apenas jogadores bons, mas o Colossus por si só ele consegue acabar com muitas partidas. Não à toa que ele ainda é banido no TCG. Cyber Dragon, vou colocar em jogadores extremamente talentosos. É um deck bom, ele consegue dar o TK também, ele consegue fazer um board forte, ele tem, nesse sentido ele é parecido um pouco com o Blue Eyes, mas também ele não tem um power level tão forte quanto outros decks que estão acima dele. E você tem que jogar muito bem para você conseguir fazer o deck valer a pena de ser jogado. Vou colocar aqui também jogadores extremamente bons, o Dark Magician. Dark Magician, Mago Negro, é um deck de control, é um deck que não sofre muito para Maxi, e dependendo também você consegue jogar ao redor de cartas como Skill Drain, até Imperial Order, dependendo. Então eu acho que ele é um deck competente. Se você jogar muito bem, você consegue se destacar com Dark Magician e realmente dá pra você subir com esse deck. É um deck muito forte, acho que as pessoas ainda não aprenderam a jogar com ele, exatamente porque ele é complicado de se jogar. Mas quem sabe jogar com Dark Magician consegue roubar vitórias de muitos decks que as pessoas acham que são melhores, mas Dark Magician é extremamente competente. Dragon Mage, apenas jogadores bons. Dragon Mage é um deck bom, ele é uma mistura de combo com control, porque você tenta combar, fazer um campo legal, fazer o Sheol, fazer suas fusões e tudo mais, fazer alguns links, dragões são fortes, exatamente porque ele porque é um deck de dragão. Dragão tem muito suporte bom no Yu-Gi-Oh! Dragão sempre foi um dos arquétipos, um dos tipos mais fortes do jogo. E Dragon Mage, ele também procura muito recurso, o tempo todo ele tá voltando carta do cemitério pro campo e pra mão. Então ele é essa mistura de combo com control, muito interessante. Ele consegue jogar ao redor de Maxi, embora ele sofre um pouco, mas ele sofre bastante para Kaiser Colosseum e sofre bastante para Skill Drain. Inclusive, vou deixar aqui no card de novo os meus duelos contra Dragon Mage, você vai ver como que a Kaiser Colosseum acabou com o duelo. Drytron é um dos melhores decks do formato, de longe. Drytron no TCG ele domina pra caramba, no CG ele é bem forte também, e neste formato aqui do Master Duels, Drytron é fortíssimo. Pra quem não sabe, o Drytron, o main deck basicamente é só máquina. Você splasha um pouco de Engine de Fairy, né, fada pra você... Furry não. Um pouco de Engine de fada pra você poder montar o campo com os Heraldic, né, que são os Omni Negate fortíssimo. E você pode basicamente negar 6 cartas do oponente, dependendo do campo que você monta, que você continua, e você ainda continua com carta na mão, né. Ele também consegue abusar um pouco do Zeus, que é um dos Xyz, se não o Xyz mais forte já lançado. Talvez não seja o mais forte, é um pouco relativo essa discussão, mas ele é com certeza um dos top 3, top 4 mais fortes já lançados, que estão liberados, né, para ser jogado. Eldritch também vou colocar entre os melhores decks do formato. Se não fosse pela existência de cartas como Skill Drain e Kaiser Colosseum, eu acho que ele seria em apenas bons jogadores, ou até competente. Mas como existem essas duas cartas e ele pode jogar com 3 dela tranquilamente, como você falei, eu deixei no card aqui, os meus duelos, vocês vão ver que essas cartas não atrapalham em nada o deck de Eldritch,
e são cartas que atrapalham totalmente os outros decks. São cartas que eu utilizo no meu deck de Eldritch. Pra quem não sabe, eu tô subindo com o deck de Eldritch, porque eu já tinha as cartas enfim, eu já tinha as cartas, eu aproveitei e montei o que eu sei que é um deck competente. E também quando eu vi que você pode usar Skill Drain, você pode usar Kaiser Colosseum, eu falei, cara, esse é o deck to go. Na minha opinião, as pessoas não perceberam ainda o poder dos decks de controle nesse formato, exatamente porque existe essa liberação dessas cartas que eu falei, o Maxi, Skill Drain, Kaiser Colosseum, Imperial Order. E essas cartas por si só conseguem acabar com a maioria dos decks de combo. E por incrível que pareça, o Eldritch é um dos poucos decks que pode usar todas essas cartas e não atrapalha em nada o jogo dele, só ajuda. Só o fino do fino, Gladiator Beast. Gladiator Beast é um deck bom, é um combo toolbox orientado em Battle Phase. É um deck bom, ele tem resposta meio que pra tudo, mas ao mesmo tempo ele não faz nada com excelência. E essa é a fraqueza dele. Ele depende muito da Battle Phase também, que é uma das phases mais frágeis do jogo. O ideal desse jogo é você se dedicar mais na main phase, né? No Yu-Gi-Oh! Tudo se resolve basicamente na main phase, a Battle Phase é um extra. E por conta disso, Gladiator Beast fica um pouco atrás, embora ele tenha cartas muito, muito fortes. Se você é um bom jogador, você consegue subir com praticamente qualquer deck, isso é fato. Mas com esses daqui de baixo, que vai ser mais difícil de você subir. Hero, jogadores extremamente talentosos. Hero é um deck bom, também é um toolbox, funciona um pouco diferente do Gladiator Beast, mas também é um toolbox. Ele tem Floodgates como o Dark Law, que é muito forte. Ele tem um Walls, que é o Bane, que também é extremamente forte. Mas ele é muito frágil para cartas que destroem, para negates. Indo segundo também, se o oponente tiver um campo decente com vários negates, é difícil de você sair. Sofre para, como eu comentei, todas as cartas que eu comentei, Kaiser Colosseum, Skill Drain, Imperial Order, também para Maxi. Então realmente é um deck um pouco frágil. Cyber Spam, cara, aqui eu tô colocando Cold Stalker, Ignister e qualquer outra versão de Cyber Spam. Cara, tô até com vontade de colocar em jogadores extremamente talentosos, mas eu vou colocar em apenas jogadores bons. Mas tá meio que quase que na linha. É um deck forte, eu acho que a gente não tem o Hit Soul aqui no Master Duels liberado ainda. Então eu posso estar enganado, desculpa, eu não verifiquei. Mas é um deck muito forte, ele tem muitas opções, Firewall Dragon, o @Arrival. O Arrival é uma carta incrível. Pra quem não sabe, eu utilizei muito esse deck por muito tempo também no TCG. É um deck que eu amo e que tem muito potencial, mas ainda não consegue se igualar aos outros decks. O endboard dele não é um dos melhores, assim. No segundo ele é legal, é interessante, mas ele também consegue sofrer bastante para negates. Cosmos, só jogador fino. É um deck mais antigo também. É um deck que consegue destruir cartas enquanto ele controla um pouco o jogo. Consegue colocar corpos grandes no campo, mas mesmo assim é muito frágil para muita coisa, para negate. Bom, vamos falar de Madouche. Para mim é o deck mais surpreendente do formato. Jogadores bons. Vou colocar ele até em cima desses outros aqui, cara. Porque Madouche... Aqui, vou colocar isso daqui nessa ordem aqui. Madouche é um deck de combo que consegue voltar recurso pro deck muito interessante, então ele tem um pouquinho de pé em control. E ele também tem uma interação interessante com o Maxi, que os outros decks não tem, que ele consegue reciclar o Maxi, voltar o Maxi pra mão e tudo mais, pro deck. Então, realmente, Madouche é surpreendente quão bom ele consegue ser neste formato. Rocket Dragon Link, um dos melhores decks do formato. Eu até poderia colocar incompetente, mas eu acho que com a existência da variante que usa Deadcrest Loot Screener e se splasha também o Thunder Chaos Dragon Link, que é, na minha opinião, uma versão mais forte ainda do Dragon Link, você realmente consegue fazer esse deck que já era extremamente forte ficar entre igual tira, assim.
E se você usa só que apenas jogadores muito bons e experientes, é um deck que realmente precisa de um mindset muito interessante, você pensar em cada jogada que você está fazendo, você jogar com ele. Interessante nesse deck também é que ele consegue aceitar o Maxi Challenge. Para quem não sabe, o Maxi Challenge é o seguinte: Maxi, a gente sabe que cada vez que o cara faz Special Summon, você puxa uma carta. Então, se você está combando com o Rocket Dragon Link e o oponente ativa o Maxi, você consegue fazer o que a gente chama de Maxi Challenge, que é você fazer tanto Special Summon em um turno que o oponente perde o jogo por deck out. Ele não vai ter mais carta no deck, ele vai ter que puxar por causa do efeito do Maxi, ou você passa, ele não vai ter que puxar, e ele perde. São regras do Yu-Gi-Oh! Então, Rocket Dragon Link é um dos poucos decks nesse formato também consegue aceitar o Maxi Challenge e ganhar dentro do Maxi Challenge. Então, por causa disso, também isso eleva um pouco ele dos outros decks. Salamangreat. Salamangreat. Isso vai ser difícil. Salamangreat é um deck competente, é um deck bom. Ele também é uma mistura de combo e control. Na minha opinião, ele está um pouco mais no pé do control do que no combo, mas ele é meio que uma variante dos dois. Ele é o que a gente chama talvez de um ramp deck, assim, que ele... Na verdade, um ramp deck seria Dark Magician mesmo, que ele vai cada turno ficando maior e maior. Mas é uma rampa, né? Salamangreat, por enquanto ele não mostrou o poder dele. Vou colocar infelizmente vou ter que descer aqui o Salamangreat. Vou colocar em jogadores apenas talentosos, talvez na frente de todos esses, mas ainda não consegui ver a luz do dia. Shadow, quando tô falando da variante Shadow Invoked, que é um Shadow desde que lançou, apareceu no Yu-Gi-Oh! E não saiu mais das top tier. Shadow é um deck muito forte. Tem Floodgates, não sofre tanto para Maxi, e é um deck extremamente competente. Vale a pena você jogar com Shadow, e dá pra você subir com Shadow se você for um jogador bom. Sky Striker, competente pra caramba. Sky Striker é muito forte, até porque é um deck de control. Nesse formato, pra mim, o deck de control, as pessoas ainda não perceberam o valor do deck de control tem. Mas eu acho que as pessoas vão começar a perceber disso. O deck de control, normalmente as pessoas não usam tanto, as pessoas gostam de usar deck de combo, que é mais divertido. Mas o Sky Striker pra mim é um deck extremamente competente. Spiral, apenas jogadores bons. Agora eu lembrei que faltam 2 decks de colocar aqui nessa tier list, mas eu vou comentar deles então. Spiral, apenas jogadores bons, é um deck bom. Aqui você pode acabar utilizando o Master Plan, que é banindo TCG. E por conta disso ele sobe um pouco de nível, mas eu acho que mesmo assim ele não se iguala aos outros decks. Turbigrade, a gente pode falar da variante Zodiac e da variante Laricus. A variante Zodiac eu colocaria em competente. Turbigrade é um deck que desde que lançou ele foi muito forte e continua sendo extremamente forte, principalmente porque a gente agora nesse formato a gente tem a Trident, a gente pode usar Trident, então Turbigrade com Zodiac pra mim é competente. E agora falando da variante Turbigrade com Laricus, é um dos melhores decks do formato. Pra quem não sabe, foi um dos pioneiros do Burn Up, né, que a gente chama de Turbigrade Laricus. Normalmente eu não levo os créditos, mas eu fui um dos pioneiros desse deck. Quando lançou o Turbigrade, eu já estava testando com o Laricus e eu vi que era forte logo nas primeiras semanas. E é uma variante incrivelmente poderosa, pode usar o Zeus, ele tem o Omnimus Omen, que é aquela carta que consegue banir sem targetar, então é um dos removal mais fortes do jogo, porque não destrói e não targeta, e pode fazer no meu turno e no seu turno enquanto eu estou fazendo Special Summon, então é muito forte. Virtual World, um dos melhores decks do formato também, simplesmente pela existência do True King of All Calamities nesse jogo, que é uma carta que foi banida no TCG, exatamente porque ela é extremamente abusiva, é um que a gente chama de Lingering Effect, ou seja, mesmo que você negue o efeito dele, depois que o efeito dele resolveu, o efeito dele vai continuar, mesmo que você remova ele do campo, o efeito dele vai continuar, porque é o que a gente chama de Lingering Effect, é um efeito que já foi resolvido e vai ser ativado independente das circunstâncias. Existem algumas cartas nesse jogo tem esses efeitos lingering e
pro King of All Calamities é uma delas, e Victor World é um dos poucos decks que pode abusar e abusar e abusar e abusar do King of All Calamities. Agora vamos falar de mais dois decks que eu esqueci de colocar aqui, que são o Dinosaur e o Pendulum. Pendulum, vou colocar em competente. Aqui a gente pode usar o Electromite, então é um deck muito forte. Na verdade os dois vou colocar em competente. A gente pode usar o Electromite no Pendulum, e por incrível que pareça, as pessoas ainda não aprenderam como o Pendulum funciona. Eu vou admitir que é uma das mecânicas mais complicadas do jogo. E isso faz ele ter uma vantagem, ele consegue fazer campos extremamente fortes, ele consegue variar a build dele em vários aspectos. Você consegue fazer milhares de variantes de Pendulum, então você consegue surpreender seu oponente em vários aspectos que ele não é tão previsível assim. E Dinosaur também vou colocar em competente, porque é um deck bom, é um deck que consegue dar o TK forte, é o que a gente chama de deck agro, que ele tenta acabar com o jogo o mais rápido possível. Então, realmente também é um deck muito forte. Enfim, essa é a minha tier list. Eu estou levando em consideração aqui a existência daquelas cartas que eu comentei, que são Maxi, Skill Drain, Kaiser Colosseum, Imperial Order. Imperial Order acaba com vários decks desse formato aqui, a maioria aqui, todos acabam sendo destruídos por Imperial Order. O Drytron ele pode ser destruído por Imperial Order. Sky Striker pode ser destruído por Imperial Order. Shadow nem se fala. Hero não tem a menor chance contra Imperial Order. Spiral sofre um pouco. Enfim. E Skill Drain também pode acabar com todos esses decks daqui de cima, menos o Elvish. Esses dois aqui acaba contra Sky Striker nem tanto. Acaba com todos esses decks aqui. O Altergeist tem um pouco de saída, mas também consegue acabar com ele. Esses dois aqui, o Hero, enfim, essas cartas no formato fazem, pra mim, na minha opinião, os decks que podem jogar ao redor delas se sobressaírem um pouco mais. Então, na minha opinião, o melhor deck do formato, exatamente por causa disso, é o Eldritch. Assim, se a gente for colocar em perspectiva de que a gente está em questão de singles, né? E no jogo tudo se resume em consistência, embora o Drytron também, ele consegue ter enfim, todos esses decks aqui de cima tem uma consistência forte, e é isso que faz os decks se sobressaírem mais, né? Porque às vezes o deck ele consegue montar um campo extremamente poderoso, mais poderoso que todos esses daqui, mas a consistência com que ele pode fazer isso é tão baixa que não vale a pena você jogar com ele. Você vai conseguir montar aquele campo fortíssimo em 1 em cada 10. E a ideia do jogo do Yu-Gi-Oh! Se resume em consistência. A ideia é quanto mais consistente você é, mais chances você tem de ganhar. Enfim, espero que você tenha curtido. Por favor, segue minhas redes sociais. Eu tenho meu Instagram aqui, vou colocar meu Instagram, onde eu faço um conteúdo sobre arte, música. Também tenho o meu outro canal de música, onde eu posto meus vídeos, minhas músicas, né? Vou postar, pra quem não sabe, vou lançar meu álbum. Sou produtor musical, uma artista, e vou lançar meu álbum neste ano mesmo. Ainda tô preparando a gravação dos clipes e tudo mais, e aí já vou começar a divulgação e tudo mais. Enfim, deixa o joinha, por favor, deixa o like, deixa os comentários o que você achou da minha tier list. Pode comentar o que você quiser, sinta-se à vontade. E também se inscreve no canal, vai ser gratificante se você quer ver mais conteúdo sobre Yu-Gi-Oh! Master Duels, de um cara que ama esse jogo e é literalmente apaixonado por esse jogo. Tem mais de 10 anos de experiência jogando, 2 anos jogando contra os melhores já do mundo. Enfim, é isso. Um beijo e abraço.